Oi, turma do Processo do Trabalho, tudo bem? Nós estamos aqui nessa situação, né, por tudo isso que vem acontecendo extra-universidade e que atinge a nós que também estamos na universidade. Estamos passando por um momento de recesso forçado, né, que é um distanciamento social, e por conta disso nós temos que usar aqui os meios que nos restam para que a gente possa passar o conhecimento para vocês. Então, vou dar aqui algumas orientações. Em relação a esse momento que nós estamos vivendo, eu queria pedir a vocês que não ignorassem esse vírus, nem minimizassem os efeitos que eles possam ter sobre vocês e sobre a família de vocês. Então, por favor, fiquem em casa e obedeçam as normas de higienização, que eu acredito que vocês já obedeciam comumente, né, antes mesmo do vírus chegar, só para dar uma intensificada. Em relação às nossas aulas, nós vamos retomar o conteúdo de onde nós paramos, ok? Assim sendo, eu pediria só que vocês fossem acompanhando ao ponto que nós fôssemos falando aqui com a nota de aula, tal qual nós fazemos em sala de aula. Que vocês peguem realmente a nota de aula e vão acompanhando ao ponto que nós vamos conversando, ok? Diante disso, e sim, se houver qualquer dúvida, vocês me passam um torpedo, perguntando, tentando tirar as dúvidas de vocês, que eu vou tentar tirar essas dúvidas mesmo mediante torpedo. Se eu achar que não vai resolver, nós não conseguiremos, daí a gente tenta tirar essas dúvidas através do WhatsApp, ou quando a gente retornar em sala. Se a dúvida for um pouquinho mais complexa, a gente tenta tirar pelo WhatsApp, não tem problema, vocês mandam o número do celular de vocês. E caso a gente não consiga, se achar que é um pouco mais complexa, a gente tenta tirar realmente quando a gente voltar, para que todos possam, inclusive, ouvir a mesma explicação com vocês, certo? Eu tô aqui regulando o ar-condicionado, porque afinal de contas nós estamos aqui, vocês estão no recinto do meu lar. Sejam muito bem-vindos. Eu tô improvisando aqui pra gente continuar nossa aula, ok? Nós paramos na unidade 4, no item 1.9. E hoje nós vamos retomar, então, do item 1.9, que diz dos deveres das partes e procuradores. O CPC tem uma previsão de que, no artigo 5º e no artigo 77, de que aquele que de qualquer forma participa do processo deverá comportar-se de acordo com a boa-fé. Hoje nós temos uma previsão no processo do trabalho de litigância de má-fé, nós já tínhamos de acordo com o Código de Processo Civil, mas hoje de maneira mais clara, né? E o artigo 77 diz assim: além de outros previstos neste Código, são deveres das partes e de seus procuradores, de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final, declinar no primeiro momento que couber, falar nos autos de endereço residencial ou profissional. E temos outras situações aqui do próprio artigo 77, que já são nossas velhas conhecidas, né? Que tratam dessa situação, ok? Ainda no artigo 81, diz o seguinte, do CPC: de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1%, inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com honorários advocatícios com todas as despesas que efetuou. Então, se é assim, nós temos a possibilidade da litigância de má-fé já muito clara. A multa que poderá ser aplicada de 1 a 10% à indenização decorrente da litigância de má-fé somente poderá ser aplicada no caso de dolo ou culpa. E aí a gente tem algumas jurisprudências que demonstram isso, né? E aí nós passamos então para o item 1.10, que é do assédio processual. Nós temos hoje a figura do assédio processual, que ela vai se configurar especificamente pelo ato reiterado de uma das pessoas que compõem o processo. O ato praticado não precisa necessariamente ser ilícito, eu posso
praticar reiteradamente um ato que cause um prejuízo à pessoa, e ele pode ser legal, como, por exemplo, o pedido reiterado de adiamento de audiência, quando muitas vezes não cabe, e uma estratégia perversa do agressor. Ou seja, vamos lá, eu descubro que o reclamante está passando por um momento de necessidade. E aí eu peço para adiar a audiência, invento um assunto ou outro, um motivo ou outro, e fico pedindo reiteradamente para adiar a audiência. Porque aí, nessa circunstância, eu sei que ele vai aceitar um acordo e vai melhorar o acordo dele em relação à proposta que eu fiz. Dessa forma, eu posso entender como sendo uma conduta que queira atingir aquela pessoa. O difícil é você provar que aquela pessoa está fazendo propositadamente, né? Mas pode configurar, sim. E aí tem uma jurisprudênciazinha que a gente lê só para entender o que é que o tribunal fala acerca dessa situação, que está na nossa nota de aula, na página 14. Assédio, configuração e indenização devida. Configura assédio processual, o uso sucessivo de instrumentos procedimentais lícitos, visando protelar a solução definitiva da controvérsia e abalar a esfera psicológica da parte contrária. Trata-se, portanto, de ato ilícito que gera dano de natureza moral, vez que atinge principalmente a saúde psíquica da vítima. Então, a partir do momento que você produz atos que você tenta atingir a saúde psíquica da parte, isso já pode configurar um assédio processual. No caso, registrou o TRT que o autor, ao ajuizar a ação rescisória, fez acusações absolutamente desprovidas de razão e de provas, configurando desse modo ato de deslealdade processual a autorizar a imposição de multa a título indenizatório. Nesse caso, foi uma ação rescisória como mais uma ação para protelar o feito. Ok? Intervenção de terceiros no processo do trabalho. A gente tem a seguinte situação. Eu posso ter terceiros no processo do trabalho? Coloquem em mente, no radar de vocês, isso que eu vou dizer. O processo do trabalho não foi criado para terceiros. O processo do trabalho foi criado para reclamante e reclamada. Ocorre que a partir do momento que a emenda constitucional 45 trouxe, lembra que eu faço até assim, ó, emenda constitucional 45, aumentou a competência da Justiça do Trabalho e trouxe para ela as ações de indenização por acidente de trabalho, eu tenho uma perspectiva de trazer também para o polo empresas que possam, como é que eu posso dizer, melhorar, que sejam boas para o reclamante, contanto que não firam o princípio da celeridade processual, ok? Eu posso ter a figura de terceiros dentro do processo, no polo, mas eu não posso ter uma demora maior no processo por conta da presença desses terceiros no processo, ok? E aí a gente vê a denunciação à lide, aquela prevista no CPC, pode ser prevista dentro do processo do trabalho? Eu posso ter a denunciação da lide, que é aquela prevista no artigo 125 do CPC, tá? O processo do trabalho já vem admitindo, igual como essa jurisprudência que eu trouxe para vocês aí, na página 15, a possibilidade da denunciação à lide, contanto, do mesmo jeito que eu falei anteriormente, que não venha a ferir o princípio da celeridade processual. Ela admite a possibilidade da denunciação pelo inciso 1 do 125 e diverge quanto ao cabimento do inciso 2. O TST, após a emenda constitucional 45, já vem admitindo alguns casos, mas não são todas as situações, né? Ele deixa de aceitar em algumas situações. O juiz vai examinar e vai ver se vai haver algum prejuízo para o reclamante ou se vai ser melhor para ele, ok? Vem sendo admitido com bastante cautela, portanto, ok? E aí o chamamento do processo, a mesma coisa, pelos mesmos motivos da denunciação à lide. Há doutrinadores e há tribunais que entendem que sim, e há doutrinadores e há tribunais que entendem que não. Então, só vai caber se houver um benefício para o empregado, como no caso do chamamento da seguradora,
que a empresa tem um seguro, chama a seguradora lide. Nesse caso, é benéfico para o empregado. E não é nos mesmos termos dos litisconsórcios que nós temos lá no CPC, que eu já disse isso para vocês na aula passada. Nós não podemos ter prazos dobrados nem quadruplicados. Nós teremos prazos comuns e, para isso, nós temos apenas que ter a possibilidade de trazer esse terceiro ao processo sem prejudicar o reclamante, ok? O sócio, a 13467 trouxe uma possibilidade expressa de chamamento ao processo de um terceiro. O artigo 10A diz o seguinte, da CLT: o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação no contrato, observada a seguinte ordem de preferência: a empresa devedora, sócios atuais e sócios retirantes. Então, o que nós temos aqui, gente, é aquela possibilidade seguinte: eu tenho um sócio que saiu da empresa faz 2 anos, eu tenho um período de 2 anos para requerer contra ele e chamá-lo ao feito. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude. Se ele fraudou, saiu para fraudar, ele fica então solidário e não mais só subsidiário. Subsidiário é quando o quê? Quando eu tenho um sócio principal, eu não consigo executar nem a empresa, nem o sócio, então eu vou lá no sócio retirante. No caso de fraude, eu aciono qualquer um de forma igual, ok? E aí, falando dos atos processuais. Como nós temos os atos processuais? Os atos são todos os atos praticados pelas partes no processo, ok? Portanto, pelo CPC, nós temos que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente constituição, modificação e extinção de direitos. Os pronunciamentos do juiz consistiram em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Isso não é novidade pra gente. Hoje, nós temos os atos processuais feitos quase todos virtualmente. Ou seja, nós temos os atos praticados pelo processo judicial eletrônico, PJE. E quando ele chegou, trouxe algumas dúvidas e alguma insegurança jurídica, mas hoje está tudo sanado, de acordo, inclusive, com a reforma. A gente já trouxe algumas possibilidades, inclusive, de saneamento quanto a essas dúvidas. Tá tudo ok, todos os atos praticamente são virtualizados, certo? O item 4 diz o seguinte: termo processual. O que é um termo processual? Um termo são os atos reduzidos. Quando a gente fala assim, ó, reduz a termo, significa dizer, coloca no papel aquilo que está sendo produzido aqui na sala de audiência. Quando eu estou numa sala de audiência, que acontece alguma coisa, o advogado da outra parte, assim, num ato às vezes até de desespero, né, sem querer mesmo, ele me ofende, né? Aí eu digo: excelência, eu gostaria que ficasse registrado em termo o que o doutor acabou de falar. E aí essa situação é exatamente de reduzir a termo, colocar naquele termo processual aquilo que aconteceu naquele momento. O ideal é que tudo fique no termo de audiência. A CLT fala o seguinte: artigo 771, os atos e termos processuais poderão ser escritos à tinta, datilografados ou a carimbo. Os atos e termos processuais que devem ser assinados pelas partes interessadas, sendo estas, por motivo justificado, não possam fazê-lo, serão firmados a rogo pela presença de 2 testemunhas. E o 773, os termos relativos ao movimento dos processos, constarão de simples notas, datados e rubricados pelos secretários ou escrivães. Ok? Não está aqui, mas eu peço que vocês olhem também o 770, que ele também é importante, sobre os termos processuais, tá? Prazos. Nós passamos por alguns momentos de prazos dentro do processo do trabalho. E aconteceu da seguinte forma: nós tínhamos prazos em dias corridos. Pós-reforma do CPC, que isso foi reformulado e ficou previsto que os prazos seriam prazos em dias úteis. A Justiça do Trabalho recebeu desse novo CPC algumas situações
que elas seriam aplicadas ou não no processo do trabalho. E isso ficou previsto numa portaria. Inicialmente, não foi recepcionado pelo processo do trabalho a previsão em dias úteis, mas posteriormente essa previsão chegou ao processo do trabalho. Então hoje nós temos os prazos na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, previstos como prazos correntes somente em dias úteis, ok? Se é assim, nós entendemos por prazo o limite processual temporal estabelecido pela lei, pelas partes ou pelo juiz para a prática de um ato processual. Nós temos os prazos legais, os judiciais e os convencionais. Os legais são aqueles que a lei diz. A maioria dos nossos recursos na Justiça do Trabalho, no processo de trabalho, é de 8 dias. Se é assim, eu tenho um prazo previsto em lei. E esses prazos, então, de 8 dias, são prazos legais, previstos como prazo para recurso ordinário, 8 dias. Recurso de revista, 8 dias. Agravo de instrumento, 8 dias. Prazos que são previstos na CLT. Portanto, prazos legais. Tem ainda os judiciais, que o juiz diz o seguinte: estamos em audiência e o juiz, excelência, gostaria de me manifestar sobre a documentação. O juiz diz: pois não, doutor, fale. Ele diz: como a documentação é muito complexa, eu gostaria que o senhor me desse prazo para falar. Esse prazo, o juiz dá na hora, né? Ele permite que a parte fique com um prazo de 10 dias para falar, de 5 dias para falar. Como nós não temos réplica no processo do trabalho, o juiz pode realmente entender necessário esse prazo e ele dá. É um prazo judicial. Mas nós temos ainda os prazos convencionais, que são aqueles fixados pelas partes de comum acordo. E diante disso, desses prazos, nós temos prazos que ambas as partes chegam a um denominador comum e convencionam, assim, proporcionando que a partir dali fique um prazo previsto. Eles são peremptórios ou dilatórios, e peremptórios porque eles não têm possibilidade de aumentar. Normalmente são os legais, né? E temos os dilatórios, que são aqueles que o juiz pode dilatar por alguma ocasião, ok? A contagem dos prazos no processo do trabalho são de acordo com o artigo 775. E ele diz o seguinte: prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, conforme eu já disse para vocês, com exclusão do dia do começo, inclusão do dia do vencimento. Não tem muita novidade para vocês em relação ao CPC, ok? Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário, nas seguintes hipóteses: quando o juiz entender necessário, em virtude de força maior devidamente comprovada. Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção de meio de provas adequando à necessidade do conflito de modo a conferir maior efetividade e tutela do direito. O que eu tenho para chamar a atenção aqui é mais uma situação daquelas que, para quem advoga, é uma situação muitíssimo delicada, né? O juiz pode, inclusive, alterar a ordem dos meios de prova, ok? É uma coisa que eu chamo a atenção dentro desse momento dos prazos. Mas, na verdade, a gente tem os prazos aí que iniciam-se um dia depois ao dia da ciência do prazo, certo? E aí a gente tem que ter cuidado com os feriados, com o fim de semana, porque eu só conto em dias úteis. Vou passar um exercíciozinho para vocês, só para vocês fixarem como é que a gente conta o prazo na Justiça do Trabalho, tá? Depois que eu terminar esse vídeo aqui, tá bom? E aí eu tenho uma súmula que diz o seguinte: o recesso forense e as férias coletivas dos ministros do TST suspendem os prazos, não interrompem. A gente já sabe que suspendendo o prazo é diferente da interrupção. Eu tenho um prazo que conta depois que esse prazo retornar, ok? Então, suspensão para férias e recesso. Nós temos no processo de trabalho a utilização do termo notificação como um termo genérico. Então, não tem necessariamente o que a gente sabe e conhece dentro do processo civil como citação. Eu tenho uma notificação inicial e tenho demais notificações. Isso para vocês falarem
dos termos, né? Normalmente ela é encaminhada por correio e hoje, pelo fato de nós termos os processos virtualizados, nós temos rogatórios e precatórias praticamente virtualizadas também. E aí a gente chega na parte das custas que diz o seguinte: nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos, nas ações e procedimentos da competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de 10,64% e o máximo de 4 vezes o limite máximo do RGPS, e serão calculados da seguinte forma: se eu tenho um acordo, eu vou calcular 2% sobre o valor do acordo. Se eu tenho extinção do processo sem julgamento do mérito, sobre o valor da causa, ok? Se eu tenho caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória e ação constitutiva, sobre o valor da causa. Declaratória, eu não tenho condenação na sentença, não tenho nada, sobre o valor da causa. E quando o valor for indeterminado, vai ser sobre o valor que o juiz fixar. Isso nós temos muito comum no processo do trabalho. Por quê? Apesar das partes terem que indicar valores, o juiz não tem muitas vezes como liquidar a sentença. Se ele não tem como liquidar a sentença, o que acontece? Ele estipula um valor aleatório para que, porque as custas elas não são pagas no início do processo, mas elas precisam ser pagas quando do primeiro recurso. Então o juiz precisa dar um valor, atribuir um valor àquela condenação, ainda que aleatório, para que a parte possa recolher as custas. Então, o inciso 4 diz exatamente isso. Quando o valor for indeterminado, ou seja, que o juiz não conseguir liquidar, sobre o que o juiz fixar, ok? Então, assim nós teremos. As custas serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal, conforme eu disse para vocês agora. Não sendo líquida a condenação, o juiz arbitrará o valor. E sempre que houver acordo, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. Nos dissídios coletivos, a gente vai ver quando estiver vendo lá dissídios coletivos, ok? E aí, nós temos uma súmula, algumas súmulas acerca dessa situação. Súmula 25 diz o seguinte: a parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais fica isenta a parte então vencida. O que é que significa isso? Se eu ganho em primeira instância, certo? Mas eu perco na segunda instância, eu estou obrigado, independentemente de intimação, o TRT não precisa me intimar, eu tenho que pagar as custas fixadas na sentença inicial, das quais ficará isenta a parte, então, vencida, ok? Eu não tenho que esperar que o TRT me mande pagar essas custas, eu tendo sucumbido em segunda instância. No caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas, se estas forem devidamente recolhidas, descabe o novo pagamento pela parte vencida ao recorrer. Deverá, ao final, se sucumbente, reembolsar a quantia. Se eu tenho uma inversão do ônus da sucumbência e eu não tenho atualização de valores de condenação e essas já foram devidamente recolhidas, não cabe novo pagamento de custas. Não vai caracterizar a deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houve fixação ou cálculo do valor devido a título de custas e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso. O que acontece? Se eu fui condenada a pagar 10 mil reais em primeira instância e eu fui condenada a pagar 20 mil reais em segunda instância, depois de revista a sentença, segunda instância diz, não é 10 não, são 20 mil reais, certo? Mas ele não atualizou o valor, se tivesse sido somente nas verbas, não cabe uma diferença de pagamento de custas, ok? Só se a condenação tiver uma diferença em relação a isso. O reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário, mesmo na hipótese que a parte vencida for pessoa isenta de seu pagamento nos termos 790A.
mesmo pobre na forma da lei, eu tenho que pagar. Nas ações plurimas, as custas incidem sobre o respectivo valor global. E aí, a suspensão do processo. Eu tenho casos de suspensão de processo, que são aqueles previstos no artigo 313, que ele diz, começando as partes, a arguição de impedimento de suspeição, admissão ou incidente de resolução de demandas repetitivas e quando a sentença de mérito estipular algumas situações. Isso já é velho conhecido da gente no processo. Não cabe nem a gente estar repetindo aqui, tá? Na CLT, eu ainda tenho suspensão em casos de suspeição ou incompetência e em razão de motivo relevante, que após o advento da 13467, passará a ser o parágrafo 1º em razão de outros artigos. Item 6 fala sobre as nulidades do processo do trabalho. E aí a gente tem o artigo 794 que fala que nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando o resultado dos atos inquinados manifeste prejuízo às partes litigantes. Isso aqui, inclusive, já caiu várias vezes, tá? Em provas. Se há uma possibilidade de arguição de nulidade, mas não causou prejuízo a ninguém. Por exemplo, antecipei uma prova foi produzida antes do que, sei lá, reclamada foi ouvida antes da reclamante, mas não causou prejuízo para ninguém, então não tem por que ser realmente arguída a nulidade, ok? As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez que tiver de falar em audiência nos autos. O protesto, meu povo. Quando um juiz não escuta uma testemunha que eu quero, eu não tenho que protestar? É exatamente por isso aqui. Porque eu vou arguir um cerceamento de defesa e, portanto, uma nulidade no processo lá no recurso ordinário. Para que eu possa arguir, eu preciso que naquele momento em que ele indeferiu a minha prova, eu levantar a mão e dizer, excelência, eu gostaria de que ficassem registrados os meus protestos. Porque é a primeira oportunidade que eu tenho para falar sobre aquela decisão interlocutória. Ok? O juiz ou tribunal que se julgar incompetente determinará na mesma ocasião que se faça a remessa do processo com urgência à autoridade competente. Desculpa, eu engoli o parágrafo primeiro. Deverá, entretanto, ser declarada ex officio. Tá. A nulidade, ela tem que ser arguída pelas partes. Tem uma possibilidade de ser ex officio, que é a do parágrafo primeiro. Ela é quando ela for fundada em competência de foro, ok? E, nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. Era incompetente, não tem realmente que se discutir. Nulo desde o momento que foi declarada a nulidade. A nulidade não será pronunciada, e aí isso é o artigo 796, quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato, mesma coisa do que a gente falou inicialmente, né? Se não tiver a nulidade, ou eu puder suprir, ou eu puder fazer qualquer outra coisa que dê certo, não tem por que voltar ao processo. Ou quando arguído por quem tiver lhe dado causa. É a questão da arguição da nulidade, como se fosse eu tivesse praticado e eu mesmo tocarei na arguir a nulidade. Se aproveitar da própria torpeza, né? Não pode. O juiz ou o tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende, até onde vai, até quem, né? Desde quando ele tem que declarar. E a nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam, ou seja, consequência. Se eu tenho atos que não dependerem daquela nulidade, não tem nada a ver, eles continuarão válidos. Agora, se for uma sequência daquele ato de nulidade, os outros serão declarados nulos também, ok? E aí, passando por inciso 7º, a gente fala sobre a perempção no processo do trabalho. O artigo 485 do CPC diz o seguinte: o juiz não reservará o mérito quando o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes, né? E a gente tem, por concepção, a perempção, a perda do direito de ação quando a parte abandona o processo por mais de 30 dias. Há uma discussãozinha se isso se aplica, mas eu tenho na CLT os seguintes artigos. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, ou ajuiza a reclamação trabalhista, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do 786, a vara, para fazer tomar por tema, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito reclamado perante a Justiça do Trabalho.
Na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que por 2 vezes seguidas der caso ao arquivamento que trata o artigo 844. Então, é o seguinte, se o reclamante ajuiza a reclamação trabalhista, e aí no dia da audiência ele falta, é arquivado, nós já vimos isso. Aí ele entra de novo, né? Aí ele falta de novo, arquivado, arquivou 2 vezes. Ele tem que cumprir uma pena de passar 6 meses sem litigar na Justiça do Trabalho, por conta de que ele demandou o judiciário desnecessariamente, porque ele foi 2 vezes, ajuizou a reclamação, mas não compareceu, ok? Se o processo não tiver sido arquivado pela razão de ausência do reclamante, não se aplica a pena de perempção, obviamente. Isso é uma penalidade pelo fato dele ter faltado, né? Ainda tem mais um detalhe, se ele apresentar um atestado, alguma coisa de que ele não pôde, ele foi impossibilitado, ele também não sofre a pena de perempção, ok? E aí, minha gente, é isso que eu tenho para dizer para vocês do final da unidade 4. A próxima aula a gente começa a unidade 5, tá bem? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e eu vou colocar depois um exercíciozinho, uma pergunta dessa unidade 4, tá? Um beijo!